Olá! Olha, se a gente parar para pensar, as maiores batalhas da história não aconteceram em campos abertos, com exércitos e tudo mais. A verdadeira guerra, a mais complexa, a mais misteriosa, ela acontece dentro de um território muito mais íntimo, a nossa própria mente. É lá, sabe? É lá dentro que o conflito de verdade se desenrola, todos os dias, para cada um de nós. E o mais interessante é que as culturas antigas, lá de trás, já sabiam disso. Elas usaram mitos, sabe, para nos alertar. A Hidra, por exemplo, aquele monstro com várias cabeças, aquilo não era só uma historinha de monstro, era um símbolo. Um símbolo de um inimigo que vive dentro da gente com muitas, muitas faces. Aquele tipo de inimigo que quando você acha que cortou uma cabeça, que venceu uma parte dele, puf, nascem outras duas no lugar. Bom, para entender essa batalha toda, a primeira coisa é a gente precisa saber quem é o inimigo, né? Dar um nome para ele. E nos estudos gnósticos, esse adversário tem um nome bem específico. É o eu psicológico. Ou, como a gente conhece mais, o ego. Mas o que é o ego exatamente? Não é uma coisa só, um bloco único. Pensa nele como um conjunto, a soma de todos os nossos defeitos. Sabe, a raiva, a inveja, o orgulho, a preguiça. Agora imagina que cada um desses defeitos é como se fosse um eu diferente. Uma pequena entidade, com a sua própria voz, a sua própria vontade, e todos eles ficam ali, dentro da nossa cabeça, disputando o controle. E esse ego, ele está em oposição direta com a nossa verdadeira natureza, que é a essência. A essência é aquilo que a gente é de verdade, na nossa forma mais pura. É a nossa centelha divina, sabe? Nossas virtudes, a nossa consciência livre. Já o ego, bom, o ego é o contrário. Ele é tipo uma prisão que engarrafa, que aprisiona essa essência. E o pior, ele usa a energia, a luz da própria essência, para poder existir e se manifestar. Agora, olha só que coisa impactante. Essa imagem visualiza o estado da humanidade hoje, segundo esses ensinamentos. Pensa bem, só 3% da nossa consciência estaria livre, desperta. Só 3%. Os outros 97% estão aprisionados. Estão literalmente engarrafados dentro dessa legião de defeitos que formam o nosso ego. E de onde vem isso? A origem é simbólica. E é uma história que a gente vê em várias culturas. Aquela história da expulsão do Jardim do Éden, por exemplo. Não se trata de um lugar de verdade, um jardim físico. É um símbolo para a perda de um estado de consciência que era puro, que era desperto. Foi a partir dessa queda, digamos assim, que os nossos defeitos psicológicos começaram a nascer e a se tornar cada vez mais complexos. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto nessas muitas faces do ego, nessas incontáveis cabeças do nosso dragão interior. E olha que legal, essa ideia de uma legião dentro da gente é um tema universal. Aparece em tudo quanto é cultura. Na Grécia, a gente tem a Hidra, o Minotauro perdido no labirinto da mente. Lá no Egito, eram os demônios vermelhos de Sete. Nas tradições judaico-cristãs, a gente vê o gigante Golias, ou aquela famosa legião de demônios. No fundo, são todas metáforas para falar da mesmíssima coisa, essa nossa realidade psicológica. O que isso mostra, de um jeito genial, é que toda jornada do herói, no fim das contas, é uma jornada para dentro. A luta de verdade não é contra um dragão lá fora, é contra a nossa própria natureza inferior. A grande batalha é para a gente conseguir dominar a besta que mora dentro de cada um de nós. Tá, mas como é que um desses eus age na prática, no nosso dia a dia? O processo é quase sempre o mesmo, são 3 etapas. Primeiro, começa com um pensamento. Algo como, fulano me desrespeitou. Daí, esse pensamento ganha força e vira uma emoção, tipo a raiva. E por fim, se a gente não perceber a tempo, se não observar, isso acaba virando uma ação. Uma palavra dura, um gesto, pronto, o estrago está feito. Um jeito ótimo de entender isso é olhando para os 7 pecados capitais. Eles são como um mapa perfeito, porque eles não são só 7 defeitos e pronto. Eles são chamados de 7 cabeças de legião. Por quê? Porque cada um deles, a ira, o orgulho, a cobiça e por aí vai, é como um general que comanda milhares de outros defeitinhos menores. A impaciência, por exemplo, é um soldadinho da ira. A vaidade é um soldadinho do orgulho. Entende a lógica? A grande virada de chave é perceber o seguinte: cada defeito é, na verdade, uma virtude que foi distorcida. É um pedacinho da nossa essência que foi aprisionado. Então, onde tem ira, também tem o potencial para serenidade e paciência. Onde tem orgulho, a humildade está ali, só esperando para ser libertada. O nosso trabalho, então, é esse: resgatar essa luz que foi aprisionada.
E aqui vem o ponto mais importante de todos. Essa condição não é permanente, não é uma sentença. Essa prisão tem uma chave. Existe sim um caminho, um método bem claro para a gente conseguir a libertação. Existe um mapa para vencer essa batalha. Certo. Então vamos ver em detalhes essa metodologia de 3 passos. O primeiro passo é o descobrimento. É basicamente aceitar que o defeito existe sem dar desculpas e observar ele agindo. O segundo é a compreensão. É analisar como e por que aquele defeito atua, mas atenção, sem se condenar, sem se culpar. E o terceiro e último passo é a eliminação. E olha, esse terceiro passo é fundamental. Por quê? Porque a nossa mente, sozinha, consegue até descobrir e compreender um defeito, mas ela não tem o poder de eliminá-lo. Para isso, segundo esses ensinamentos, a gente precisa pedir ajuda a uma força superior que existe dentro da gente, um princípio feminino, divino, que tem vários nomes por aí. Ísis no Egito, Maria no cristianismo, Devi Kundalini no Oriente, é essa força que tem o poder de fato, desintegrar o ego. O que nos leva, claro, às ferramentas práticas. As armas, digamos assim, que a gente pode usar para começar essa jornada de autoconhecimento e de libertação. A prática central de tudo isso é a autoobservação. É a habilidade de dividir a nossa atenção em duas. Pensa assim, uma parte da gente é a tela do cinema, onde os pensamentos, as emoções, as cenas acontecem. A outra parte de nós é a pessoa sentada na poltrona, o observador, que só assiste ao filme, mas sem se identificar, sem achar que é o personagem da tela, só observa. E tem uma técnica bem simples e muito poderosa para a gente treinar esse estado de alerta, que é a chave SOL. É fácil. A ideia é se perguntar de tempos em tempos, S de sujeito, quem sou eu? Eu estou consciente de mim mesmo agora? O de objeto, o que eu estou fazendo exatamente? E L de lugar, onde é que eu estou? Só de fazer essas 3 perguntas, a gente volta para o presente e quebra o piloto automático do ego. E tem uma frase que resume tudo isso de uma forma genial. Só o ser pode fazer. Enquanto tenhamos o ego, tudo simplesmente nos acontece. O que isso quer dizer? Que quando o ego está no comando, a gente é tipo uma marionete. A gente só reage às coisas. As coisas acontecem com a gente. Mas quando a gente age a partir da nossa essência, a partir da nossa consciência, aí sim a gente está fazendo, a gente está no controle. E tudo isso nos traz a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante que a gente pode se fazer. Pensa aí com toda sinceridade. Nesse exato momento, aí dentro da sua mente, quem é que está no comando? É a sua consciência, o observador, ou é a legião?